Olá, queridos, a paz. É mais um prazer imenso mais uma vez estar aqui. O pastor pediu para compartilhar o que foi ministrado, um resumo na quarta-feira. Foi sobre sabedoria espiritual. Eu acredito que o conhecimento que nós precisamos ter principal é, de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Deus, ele é a nossa fonte. Deus, ele é a nossa raiz. Segundo, Satanás, ele veio e ele estragou a humanidade. Como? Através do pecado. Ele enganou Adão e Eva, então Satanás, ele estragou a humanidade. Só que Jesus Cristo veio e ele nos consertou. Quando Jesus ele foi para aquela cruz, a Bíblia diz que ele deu a vida dele por nós. Então ele nos deu a sua natureza, o seu amor, a sua vida, a sua energia. Jesus Cristo, ele se deu por nós, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então na cruz, ele tomou a nossa velha natureza, o nosso velho homem, ele foi crucificado, ele foi enterrado. Ele foi morto e enterrado. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Olha que coisa maravilhosa. E ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de poderes, principados, potestades e dominadores. Então nós precisamos agora o quê? Ter conhecimento para quê? Conhecimento espiritual, para nós vivermos o plano de Deus. Então nós falamos sobre 7 princípios espirituais de sabedoria. Porque Jesus disse, o meu povo, o povo que eu morri, o povo que eu paguei um preço. Olha o que Jesus disse, o meu povo, ele pereceu porque lhe faltou conhecimento. A palavra diz que da boca do Senhor vem o conhecimento. O Senhor, ele dá entendimento. Da boca do Senhor vem o conhecimento e entendimento. E a sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor. Nós lemos em Provérbios 8:35, que diz assim: quem a encontra, acha vida e alcança o favor do Senhor. Então, o primeiro princípio de sabedoria, nós falamos andar pela fé e não pela vista. Paulo, ele diz, nós andamos por fé e não por vista. Por que é tão importante andar pela fé? Porque Jesus Cristo, ele disse, seja feito segundo a tua fé. Vai como crestes, assim seja. Nós precisamos andar pela fé, porque essa é a única forma de nós agradarmos a Deus. A fé é a linguagem de Deus. Deus, ele entende a sua fé. Eu acredito que o maior inimigo do nosso futuro é a nossa dúvida. Esse é o maior inimigo que nós temos. Não é Satanás, porque Jesus Cristo venceu Satanás. Ele pisou na cabeça dele. Então é a dúvida. Então, se você me perguntasse, o que é fé? Eu resumiria a fé no seguinte: você enxergar como Deus enxerga. Você vê como Deus enxerga. Como Deus enxerga a sua vida. Como Deus enxerga o seu casamento, o seu ministério. Como Deus ele enxerga o seu futuro. Isso é fé. É o enxergar na ótica de Deus. Deus, ele falou assim para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu. E imagina agora que cada estrela é um filho teu. Abraão, Deus, ele tinha dado a promessa para ele. Só que Abraão, ele não enxergava a promessa. E Deus, ele falou: Abraão, sai da tenda. Vai lá fora. Olha para as estrelas do céu. Imagina que cada estrela é um filho teu. E Abraão, agora olha para o pó da terra. Imagina que cada grão de areia é um filho seu. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, enxerga a promessa. Você precisa se enxergar vivendo a promessa. E Deus, ele fala para você: enxerga aquilo que eu vou fazer na sua vida. Enxerga como vai ser o seu casamento. Enxerga como vai ser o seu futuro, o seu ministério. Enxerga como a casa que você vai morar, o carro que você vai dirigir. Enxerga aquilo que Deus fará na sua vida. Então, pare de olhar para o seu passado. Pare de olhar para aquilo que você já viu. E comece a enxergar aquilo que Deus fará da sua vida. Para de falar daquilo que você já sabe. E comece a falar aquilo que Deus fala a seu respeito. E isso é fé. A sua fé, os seus alvos, ele define a sua fé. Porque você nunca, a sua fé, ela nunca vai ser maior do que os seus sonhos. Se você só sonha coisas
possíveis, quer dizer que você tirou Deus do impossível da sua vida. Se você só sonha coisas pequenas, quer dizer que você tirou o Deus Todo-Poderoso da sua vida. Porque Deus, ele é um Deus grande. Então ele deseja que nós sonhamos sonhos grandes. O segundo princípio espiritual, querido, nós falamos sobre viver o meu propósito, né? Lá em Salmo 139 diz que Deus, ele tinha um plano, ele tinha um propósito para as nossas vidas, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós virmos deste mundo, né? E se você olhar o significado da palavra propósito, quer dizer o porquê da existência de algo. Por que que algo existe? Antes de Deus criar qualquer coisa, primeiro Deus, ele cria o propósito disso. E quando você, né, descobre o seu propósito, quando você começa a trilhar o caminho daquilo que é o propósito de Deus na sua vida, tudo que você precisa já está nessa estrada, já está nesse caminho, né? O casamento que você precisa, o carro, o emprego, a porta de emprego que você precisa, tudo que você precisa, Deus, ele não vai criar, ele não vai projetar, ele já criou antes de você nascer, como um pai, né, uma mãe que prepara tudo antes do filho vir. O berço, tudo, ele deixa pronto. Tudo que você precisa, Deus, ele já criou. E isso está o que? No caminho do seu propósito. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular, porque isso nos dá certeza, isso nos dá garantia. Ele nos dá a convicção de que Deus, ele cuida de nós. Então eu preciso ter o entendimento de que tudo na terra resolve um problema na terra. Deus, ele enviou Jesus nessa terra. Para quê? Jesus, ele veio e resolveu o problema do pecado. Esse foi o propósito de Jesus. O seu propósito é o problema de outra pessoa, que Deus, ele designou você para resolver. Você nunca vai conseguir resolver todos os problemas da terra, isso é impossível. Só que você vai conseguir resolver os problemas que Deus, ele designou você para resolver. Isso é o seu propósito. Deus, ele colocou algo em você, algo único, algo específico, algo exclusivo, que é seu. O potencial, a capacidade, as características que Deus colocou em você, não foi por acaso, não foi para você esconder, mas foi para você exercer isso. Não é vontade nem plano de Deus que você esconda os seus talentos, o seu potencial, a sua capacidade. Não, mas que você manifeste aquilo que Deus colocou dentro de você, você entregue para o mundo, você entregue para as pessoas. Então o meu propósito, ele precisa definir aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu faço, até aquilo que eu não faço. Isso, o meu propósito também, ele define quem é o meu inimigo. Quando você entende o seu propósito, para que Deus te criou, você entende também o seu inimigo. Isso é o propósito. E o terceiro princípio de sabedoria está lá em Efésios 6. Né? A Bíblia diz para nós honrarmos o nosso pai, a nossa mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Né? E se você continuar lendo Efésios, a Bíblia diz para nós honrarmos a autoridade, porque toda a autoridade, ela foi estabelecida por Deus. Né? Então, tem pessoas que têm a vida pesada, a vida difícil, a vida não caminha, porque elas não honram o pai e mãe. Né? A forma que eu reajo ao meu pai e à minha mãe determina a forma que Deus, ele reage a mim. A forma que eu reajo à autoridade determina como a vida vai reagir a mim. Então, tome a decisão de honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Tome a decisão, a partir de hoje, de honrar a sua autoridade. Né? E você vai ver a sua vida ser transformada. Você vai ver a sua vida ser impactada pelas bênçãos, pelas promessas de Deus. Porque esse é um princípio espiritual. O quinto mandamento com promessa: honra ao teu pai e à tua mãe, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. E o quarto princípio também é a continuidade. A palavra diz em Hebreus, né, que nós não somos aqueles que retrocedem, né, para a perdição, mas nós somos aqueles que perseveram para a preservação da alma. A continuidade é um princípio espiritual. Né? Quantas pessoas já começaram algo e pararam? Ou começaram um curso, ou começaram um projeto, um sonho. Quantas pessoas começaram a fazer algo para Deus e elas desistiram? Toda vez que eu começo a fazer algo e eu desisto, eu paro, eu estou desperdiçando a minha vida. Né? Porque eu estou desperdiçando o meu tempo. E a nossa vida é tempo. Quando o seu tempo nessa terra acabar, a sua vida acabou.
Existem pessoas que começaram a fazer várias coisas, vários projetos, coisas grandiosas, coisas maravilhosas e pararam no meio do caminho. Elas começam com um curso, aí param. Elas começam com um sonho, começam a fazer, aí param. Elas começam com algo maravilhoso, algo excepcional e param. O que acontece? Essas pessoas, elas se tornam engenheiras, elas se tornam arquitetas de projetos inacabados. Só que Deus, ele deseja que nós continuemos, que nós não paremos. Tanto que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. E o quinto princípio, queridos, nós falamos sobre enfrentar as batalhas olhando as recompensas. Nós precisamos enxergar as batalhas, as barreiras, precisamos enxergar o inimigo de uma forma diferente, não como uma barreira, não como um obstáculo, mas como uma porta. Deus, ele usa o inimigo, sabe para quê? Para te promover, para te levantar. Davi, antes de Golias, ele era apenas um pastor de ovelhas. Só que Deus, ele usou Golias, sabe para quê? Para tirar Davi de onde ele estava e colocar Davi num novo patamar, num novo estágio da vida dele. Então, os seus inimigos, eles determinam a sua recompensa. Os seus inimigos, eles determinam, né, quem você será. Você pode ver que Golias, ele trouxe para Davi aquilo que os pais dele, os irmãos dele, não trouxeram. Por quê? Golias, ele promoveu Davi. Deixa eu te falar uma coisa, a luta que você passa, a tribulação, as dificuldades que você passa, as muralhas que você enfrenta, Deus, ele não usa isso para te destruir, mas ele usa para te promover. Então, olha para os obstáculos, para os gigantes, como se fosse uma porta. Como se fosse uma porta de acesso para o novo nível da sua vida. O sexto princípio é ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não apenas uma vez na semana, uma vez no ano, ou uma vez no mês. Não, nós precisamos priorizar, né, a presença de Deus, a nossa comunhão, né, a nossa oração. Todos os dias da manhã, principalmente, eu aconselho. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, eu preciso diariamente receber a direção, a instrução do Espírito Santo para a minha vida. Eu preciso vir diante de Deus e buscar, Deus, qual é o teu plano, qual é o teu projeto para esse dia, para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para o meu ministério,